Bom dia, agora sim. Vamos lá, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância de treinamento de equipe, por que a gente fala tanto, né, que tem que ter treinamento, que a equipe ela tem que estar comprometida com o teu evento, enfim, um monte de porquês que a gente vai ter hoje, convidada super especial aí, que é a Laís. Ela tá comigo desde antes, desde antes de eu abrir a empresa, a gente se conheceu, né? Antes dessa época, então ela vai contar um pouquinho como foi. Aí eu já vou chamar ela aqui. Vamos lá. Meu Deus. Bom Oiê, dia, bom dia, tudo bom? tudo ótimo. Gente, ela aí sempre linda, né? Maravilhosa. Ah, E eu, ó, tava fazendo exercício, obrigada. tomar banho correndo, maquiagem. Ai, ai. E aí, Então moça? vamos lá. E aí, vamos para uma live hoje, então. Bom Vamos. dia ao Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. O Jonas tá aqui, mas tá assistindo também, né? Tem que É, assistir, pelo amor de Deus. é. Depois tem que dar um feedback para nós. É, isso aí, isso aí. Laís, eu gostaria assim que nesse início você comentasse como que foi o início, né? Só uma coisa, tá dando eco? Será que é o meu ou tá dando retorno aí? Na verdade tá dando um pouco de eco aqui, mas eu tô com o fone, então acho que não é o meu. Tá, Não sei. vamos ver. Porque deixa eu pegar o fone lá para ver se muda o meu, só um pouquinho. Tá. Senão a gente fica ouvindo esse eco chato aí que é muito. Muito bem, então. Agora deu. Acho que era. Agora melhorou mesmo. Acho que era o meu que tava problema. Rodrigo, melhor assessora da Dreams Forever. Isso Com aí, Rodrigo, certeza. obrigada. Ai, ai. Então, eu gostaria Tá. que comentasse assim, como que foi lá no início, que eu lembro que a gente trabalhava junto antes de eu ter a empresa, né? Uhum. E só que eu não lembro muito bem como que foi assim que você veio fazer parte. Eu lembro que eu estava na academia nessa época e a gente conversava. Comenta aí Aham. como foi. Tá. Deixa eu lembrar aqui um pouco, mas eu lembro que a gente trabalhou em uns 3 eventos em formatura. Mas eu não lembro pra quem na época. Eu lembro que a gente trabalhou junto e tal. E depois você começou a fazer academia ali. Fazia o funcional na Vita, que daí eu era secretária, enfim. Aí ali a gente começou a conversar e tudo mais. E eu lembro que na época comecei a fazer os eventos enfim, mais pela questão de uma renda extra, né? Então eu tava procurando isso, daí eu lembro que as meninas comentaram, olha, Guiomar vai abrir uma empresa, e então acho que se você tiver interesse, conversa com ela. Aí a partir disso a gente começou a conversar. Aí eu lembro que daí foi todo o início, né? Tu começou a questão da empresa, daí era com a Aline, se eu não me engano, daí foi desde então, né? Mas um fato que é bem interessante, né, de eu já iniciar já falando sobre isso, é pela questão de como muda, né? Tipo, quando você começa a ver a empresa numa questão não só de renda extra, entende? Então, no começo, realmente, eu entrei porque sim, porque eu precisava do dinheiro e tudo mais, mas depois, quando a gente começou a se conhecer, tipo, a forma, né, do teu atendimento, que você tinha com os clientes, que você tratava a equipe, aí isso, tipo, pra mim, até hoje, auxilia em muitas coisas, né? Porque a gente sempre fazia, né, os treinamentos, e eu, né, vou ser bem sincera, na época eu era muito chucrona, assim, tipo, eu não tinha, né, aquela coisa de conversar, de
de falar com as pessoas, tipo, eu era muito travada. E eu lembro que eu consegui me desenvolver bastante por causa dos eventos, sabe? Me auxiliou muito nessa questão de eu ter um convívio melhor com as pessoas, sei lá, me ajudou muito nisso. E foi graças, eu acredito eu, né, com a questão dos treinamentos que iniciou ali, a questão da forma como tu trabalhava, né? E a gente sempre brinca, tipo, mas a Guiomar é muito perfeccionista, meu Deus, tem que ser tudo do jeito dela. Mas hoje, sabe, eu fico, porque quando eu entrei, tipo, eu era muito imatura também, né? Então, a gente não consegue analisar muitas coisas, né? Mas hoje eu fico pensando como dá diferença, né? Quando a pessoa, o perfeccionismo, ele de certa forma, ele é bom, porque tu consegue, a pessoa que faz às vezes sofre, né? Porque as outras pessoas não são. Mas depois, quando você aprende quando você vai fazer alguma coisa, você precisa ter excelência, você precisa fazer uma coisa certa, você precisa se preocupar com o outro, se preocupar do que as pessoas vão dizer, tipo, a respeito do teu trabalho, é totalmente diferente a forma que você enxerga tudo, né? E para mim isso me ajudou muito, até hoje, né? Porque tem alguns clientes que eu atendo, para quem acha que ainda não sabe o que eu sou, enfim, eu sou publicitária, além dos eventos, mas enfim, me ajudou muito na questão até de alguns clientes que eu atendo que é do mesmo segmento. Então hoje eu consigo ter uma visão bem mais aberta nos eventos, consigo uh, enxergar muitas coisas que às vezes as outras pessoas não enxergam. Então, para mim, foi muito bom todo esse tempo, né? Teve o tempo de correria, teve que nós cansava e era todo final de semana, eu lembro, né, Gui? Nós trabalhava, tipo, demais, além dos eventos, tinha os corporativos também, tinha muita coisa. E para mim, na época, tipo, foi correria, eu aprendi e tudo mais, daí deixou já de ser a questão financeira e foi mais para um desenvolvimento pessoal para mim. Porque eu fico pensando, se eu não tivesse passado por todo esse processo, né, dos eventos, dos treinamentos, da forma, né, como você atendia os clientes, eu ficava sempre olhando a forma que você fazia as coisas, eu acho que, eu não sei, né, talvez eu seria uma publicitária meio loucona. Então, eu lembro desse início também, porque a gente trabalhou nessa época, tava mudando da Mariluza para Manu, para Aline, né? Então, Uhum. eu não consigo comer, eu venho dessas coisas. E aí eu lembro que até a Aline Zorzan, que era minha sócia na época, que foi minha que abriu a empresa, eu não lembro se comentou, se falou comigo ou se falou com ela, mas eu lembro que a gente conversou antes e a Aline falou que você era, nossa, mas ela vê as coisas, ela faz, né, e tudo mais, eu acho que vale a pena. E a gente acabou chamando a Laís. Sim. Eu acho que eu tinha trabalhado mais com a Aline do que comigo, eu não tenho muita lembrança dessa época. Uhum. Mas assim, conforme a Laís foi trabalhando, ela, ela se tornou, eu posso dizer assim, o braço direito, porque era um evento grande, é a Laís. Era um evento Verdade. que gente era muito chato, era a Laís. Casamento, a Laís. Então, assim, Verdade. a gente tinha bastante evento, só que a Laís sempre, assim, as outras meninas que trabalhavam na época, que trabalham hoje ainda, gente, desculpa, assim, mas a Laís, ela sempre foi a nossa primeira opção para tudo, porque a gente sabia que se a Laís estivesse lá, ela seria a Guiomar no evento. Sim. Então, justamente por eu ser chata desse jeito, não sei, porque a Laís, e uma coisa que eu sempre gostei muito na Laís é que se ela não gosta, ela fala. Então, às vezes, quando eu preciso Sim. alguma coisa, melhorar alguma coisa, eu preciso de uma opinião, eu mando pra Laís. Laís, me responde sinceramente. E ela foi super É. sincera. Então, isso que a Laís, ela deixa muito claro, assim, se ela não gosta, se ela gosta, ela é bem sincera. Eu gosto bastante. É. Laís sincera, é verdade. Ó, tinha que fazer um Insta aí, Laís sincera. Uhum. Mas, assim, em relação aos treinamentos, eu sempre vi isso com muita importância. Agora, eu vou comentar um pouquinho o porquê.
eu venho da época da Mariluza. Quando eu comecei com ela dava treinamentos, ela ensinava o que ela sabia, ela ensinava assim, da melhor forma. Uhum. E aí eu percebi, quando a Mariluza ela deixou de lado, passou para outras pessoas, digamos assim, eu percebi que não tinha mais todo esse comprometimento com o treinamento, sabe? A gente ia fazer um pouquinho de reunião e recebia e ia Sim. embora, não tinha, né, tudo isso. Uhum. E eu acho tão importante isso, né, de aprender, de conhecer. E aí eu pensei, eu não tenho dinheiro para contratar alguém para dar treinamento. Então eu Sim. vou estudar e vou dar treinamento para minha equipe, porque eu penso que isso é o principal. Se ela está treinada, não tem que dar errado mesmo. Sim. E sobre os treinamentos, eu não lembro quantos eu fiz, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho assim, o que você gostava, o que marcou, qual o treinamento foi mais legal, enfim. Uhum. Bom, o de todos que a gente fez, e o que eu lembro até hoje, que eu cheguei a guardar as folhas, para te ter uma ideia, foi aquele das mesas da etiqueta, sabe? Que tu Aham. mostrava para que servia cada um e como que você montava uma mesa. Para tal eventos, o ideal seria tantos talheres, prato e os copos. E eu não tinha nem ideia disso, sabe? E eu lembro que eu tenho até hoje guardado, porque às vezes, né, eu sempre brinco, às vezes com o Bruno, eu falo assim, não, eu tenho que jantar, porque, né, vai que um dia eu tenha muito dinheiro, eu tenho que saber me comportar. E eu lembro que a vez do treinamento sobre a etiqueta, sobre tu saber, tipo, como tu vai comer, qual talher usar e tal, pra mim, tipo, foi o que mais marcou. E além desses também, a questão da postura, do atendimento com o cliente. Então, para mim foi muito importante, porque é que nem eu disse, né? Às vezes eu vim de uma criação que, sabe, as pessoas não dão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não, sabe? E às vezes eu volto, né? Se eu fico 15 dias na mãe, eu volto que nem eles lá. Porque ele é acostumado, assim, tipo, o pessoal mais do interior, né? Não tem todas essas frescuras que nem a mãe brinca, né? Mas essa questão, assim, de saber como se comportar, como você atender um cliente, dar importância para ele, sabe? Saber ouvir e às vezes tu tem que ouvir, mas tu não pode falar pro cliente, né? Com certeza tu não pode falar o que tu pensa, tu tem que avaliar, tem que resolver o problema. Então, para mim foi demais, assim, sabe? E até a questão, eu lembro quando tu fez aquele da maquiagem, que era no escritório aqui na Moron também, que você chamou todo mundo e a gente fez um treinamento de maquiagem, daí a gente sempre combinava, tipo, em tal evento a unha tem que estar assim, a maquiagem é essa, tu dava os kits pra nós, sabe? E na época, tipo, hoje, tipo, eu me maquio e tudo mais, né? Aprendi, mas na época eu não sabia me maquiar direito, assim. Eu só sabia passar um lápis, batom e tá show, né? Não sabia que tinha a sombra, isso, aquilo. Então, pra mim também foi muito bom, sabe? A princípio, tipo, todos os treinamentos foram bons que eu fiz contigo, mas os que eu mais marquei foi esse da questão da etiqueta, que realmente eu não sabia. A questão também de como montar a mesa de doces, que às vezes a gente brincava, né? Não, tem que ser do jeito da Guiomar para mandar foto, não sei o quê. Mas às vezes a gente não pensa que como faz diferença, né? Uma mesa de doces organizada, que a pessoa olha e fala, nossa, eu acho que aqui foi alguma coisa pensada, porque não pode ser, né, tão minimamente certinho e correto. Então, faz muita diferença esses detalhezinhos, sabe? E que nem eu te falei, hoje em dia eu analiso muito essa questão, né? Porque tudo foi bagagem do que eu aprendi na questão dos eventos, né? Porque às vezes realmente a pessoa, mas ninguém tá vendo, Laís, não dá nada. Deixa passar assim, mas não, tipo, quando você aprende, quando você muda, né, a tua mentalidade de uma outra forma, tu não consegue mais fazer uma coisa do jeito que tu pensava ou como as outras pessoas pensam e não se importam, entende? Então, pra mim, nossa, foi demais, assim, sabe? E depois a questão dos treinamentos, é bem aquela regra da reciprocidade, né? Por exemplo, tu vai lá,
aplica para nós no treinamento, você se importa com nós, você faz as coisas em prol da equipe. E eu, por exemplo, tenho isso, né? Que às vezes a gente tem que retribuir de alguma forma. E a retribuição é você, né, seguindo o que você aprendeu, obviamente, mas eu acho que é você, tipo, vestir a camisa da empresa. Porque você pensa assim, bah, que legal, né? Eu entrei para uma equipe, ela dá treinamento, tem uniforme, tem tudo. A pessoa pede para ti como é que foi, te dá um feedback de como foi o evento e como que o que que o cliente falou. Então, tu acaba se envolvendo e você é grato, né, pelo que você aprende e depois automaticamente você pensa, não, eu não tenho que trabalhar só, já passa da questão só do valor, né, financeiro, é mais do valor pessoal, né? Então, é E mais ou menos isso. até essa questão da mesa de doces, eu sempre fui muito chata e eu acho que esse era o motivo de muita briga, né? Quem me Uhum. ajudava durante o dia, meu Deus, era uma, sei lá, para mim assim, era inadmissível que a pessoa não conseguisse organizar uma mesa de doces que ficasse bonita. E eu lembro de um fato que a gente fez um evento na Casa do Bosque e que tinha, sei lá, eu acho que tinha em torno de uns 1.000 doces para nós colocar numa mesa redonda, lembra? Ah, eu lembro, Era, os moranguinhos, não sei, era uma coisinha vermelha, é, eu lembro que fazia era, ali. era Aham, 3 cores de doce, só que não tinha suporte naquela mesa, né? Era para não tinha. fazer na mesa e bonitinho. E eu lembro que a Aham. Laís foi e fez, eu não gostei. Que o Jonas foi e fez, eu não gostei. Eu disse, mãe, tinha Eu umas 3 vezes, eu lembro. falei, deixa que eu faço isso aqui. Nossa, aquela vez eu lembro. E tu ficou A muito Laís e o brava porque Jonas, nós já tava quase no final. uhum. Faltava uma carreirinha, tipo, e tu chegou, olhou pra mesa e disse, não, não, não tá bom. Tirou tudo e ficou lá, Guiomar fazendo. Mas era uma mesa muito grande, assim, meu Deus. Eu vou Mas depois postar a deu a foto dela diferença, né? depois. Sim, sim, Aham. com Porque certeza. realmente eu e o Jonas a gente tava estudando ali, sabe? Era tipo aquele meme da Nazaré que passa os numerozinhos ali. E nós, gente, eu não sei, eu não entendo como que a gente vai organizar isso. E foi um desafio, porque a cliente ela me mostrou umas mesas que as pessoas não usam o suporte, né? Eram mesas assim Sim. desenhadas com doce, era uma obra de arte. Eu pensei, na hora eu disse, tá, eu faço, com certeza eu faço, né? Aham. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que eu me meti? Mas foi bem bonito, vou Verdade. postar a foto depois, foi lindo mesmo. Aham. E sobre os treinamentos de sobre os treinamentos assim mais específicos de casamento, né? Eu acho que era mais de casamento que eu sempre dei. Eu não lembro se alguma Sim. vez eu dei treinamento de recepção ou de 15 anos, porque o foco sempre foi mais casamento, né? Uhum. Tu participou de alguns ensaios também com noivos, né, Laís? Sim. Uhum. Como que foi esse processo assim de treinamento, de participar do ensaio e organizar cortejo? Como que foi essa experiência para ti? Uhum. Aquela até do treinamento de recepção foi aqueles um dos que também me marcou, né? Que eu lembro que você ensinava para nós bem certinho o qual que era o papel da recepcionista, né? Então eu lembro que era esse que era o nome. Dos casamentos, assim, a gente nem percebe como tem tantos detalhes para uma entrada do casamento, né? Como que o noivo tem que ficar em tal lado, aí depois lá na hora a noiva vira, enfim, é uma coisa assim que às vezes a pessoa que está assistindo o casamento, ela acha que foi normal, a noiva entrou, os padrinhos entraram, os pais, depois o noivo, a noiva, enfim. É uma coisa assim que quem está assistindo analisa e diz, tá tudo certo, que bonito na entrada. Mas às vezes a gente nem não percebe que no treinamento tem, né? Eu tenho vários tipos de entradas de casamento, né? Então, isso também eu aprendi muito. Tem a parte da florzinha de lapela, que às vezes as gurias, quando entro já para a equipe, o desafio, né? Para a É pessoa, o quem quer entrar na desafio. equipe da Guiomar, eu já vou avisando. Tem que saber botar a florzinha de lapela, senão você não passa no teste da equipe. Não é que tem que saber. É que, né, tem todo treinamento, mas é engraçado porque as meninas, eu não tenho nada aqui agora É, para pegar.
Mas, tipo, Aham. colocava o celular. Ela pega a flor. Gente, no treinamento, assim, ela faz com uma beleza, mas ela vai colocar na lapela, ela já pega a flor assim, ó. Na hora Aí, vai não, ter. É muito engraçado. não tem como, daí quebra a flor. Porque Verdade. eu acho que eu ponho um pouquinho de medo também, né? Porque eu digo, ó, a flor é contada, não pode quebrar, então já fica naquela pressão, Aham. meu Deus, eu não posso quebrar. E é bem isso, então, tem tudo, né? Para cada tipo de cerimônia é um tipo de entrada, ou até a questão, né, da florzinha, das madrinhas, que às vezes elas usam, né, uma correntinha, ou a forma que coloca a mão, assim, dos padrinhos e tudo mais. E é muito legal tu saber, né, toda a história que vem por trás disso, né, o porquê de cada casamento. E depois, até quando, a partir do momento que você aprende sobre isso, quando você vai preparar o cortejo é muito mais fácil, né? Porque foi o que aconteceu comigo, que às vezes eu ia nos ensaios, eu não ia em muitos ensaios, né? Mas os que eu fui, eu já sabia, tipo assim, daí parece muito mais simples tu chegar e dizer, né? Ah, a noiva é aqui, os padrinhos são dessa forma, a entrada vai ser assim, tipo, anda bem mais naturalmente, né? E até a questão do cortejo por si só, né? Se você já sabe toda a ordem que vai ser, a questão depois só de tu direcionar quem tá junto, né, na equipe se torna bem mais fácil. Então, é muito legal isso, sabe? Da questão do cortejo em si, dos desafios também a gente tem que falar, porque, querendo ou não, né? Às vezes a gente pode saber toda a parte teórica, a gente tem tudo planejado na cabeça, né? Mas pode acontecer de na hora, ou a criança, né? Que pode não conseguir entrar, ela pode chorar, não sei. Ou sei lá, se a noiva tá muito nervosa, ela vai ter que esperar um pouco. Aí pode acontecer que fica um clima meio tenso na igreja. Daí o que a pessoa vai fazer? Ela já tem que ir lá, já pediu alguma música, alguma coisa, tem que resolver. Então, além do treinamento que você nos ensina ali, você tem que ter muito a questão do time, né? Tu não pode perder o time de tudo que está acontecendo. E tem que estar preparado para os imprevistos, né? Porque se vai acontecer alguma coisa, qual que é o teu plano B, né? Só não dá para deixar a igreja naquele clima tenso e todo mundo olhando, tipo filme, né? Que começa todo mundo comentar. Isso não dá para acontecer, né? É Mas verdade. é muito legal mesmo. É o que eu estava semana passada com o Rodrigo Villanova, e ele disse, pode estar caindo o mundo, pode estar desabando, mas a gente tem que estar sempre com um sorriso, né? Por mais que a gente Sim. esteja ali no momento difícil, né? A gente tem que estar Aham. sorrindo. E eu percebo isso muito, assim, que às vezes é dificuldade, né? Uhum. Então, não sei, assim, eu sempre vi a minha equipe muito solícita, né? Muito simpático, Uhum. muito sorridente. Então, tanto que nessa questão de treinamento, para esclarecer um pouquinho, da onde que eu sempre tirei os treinamentos, né? Uhum. Eu mando sempre para o meu cliente, na semana depois, eu mando uma pesquisa. E eu peço como que foi o meu atendimento, eu peço sempre muita sinceridade nisso, né? Como que Uhum. foi o meu atendimento, como que foi a minha equipe no dia, se tem algum ponto a melhorar, em qualquer aspecto. Então, isso sempre me trouxe possibilidade de melhorar a equipe de uma maneira mais assertiva, porque eu tinha o feedback do meu cliente, né? Sim, verdade. Então, isso E isso ajuda faz a muito. diferença. E é legal até essa questão do treinamento do casamento, especificamente, porque você passava para todo mundo. Por exemplo, não é só, sei lá, vou passar só para a Laís porque só a Laís vai fazer o cortejo. Não, todo mundo sabia já, entendeu? Então isso facilita que se acontece algum imprevisto na hora, as pessoas que estão trabalhando naquele dia no casamento, todas elas já sabem o que podem fazer, né? Sim, Então, isso dá uma diferença, né? Porque às vezes, tem a pessoa que vai coordenar o evento e tem as meninas que vão ficar só na recepção. E às vezes, né, se tu não passa esse treinamento para elas não vão saber, tipo, te ajudar também a resolver algum problema que pode acontecer, né? Então, isso sim, dá a diferença de tu passar, tipo, que nem tu comentou ali, Laís está desde sempre, meu braço direito, mas independente, né? Tu sempre passou para todo mundo. sim, Aí, e todas as meninas ali que trabalhavam, todas elas sabiam, todo mundo era sempre tratado igual,
Claro que alguém tem mais experiência, outras recém estavam começando, mas enfim, todas sabiam, né, como ajudar se alguma coisa acontecesse. E o rodízio dentro também, né, Laís? Eu Sim, sempre mando o verdade. cerimonial antes e já coloco, por exemplo, Laís vai ficar na lista. A Laís odeia ficar Ah, na lista. verdade. Por exemplo, Agora né, a com Laís óculos, né, até aqui, mas mesmo assim. é, É. então sempre ia revezando. E às vezes alguém da equipe me mandava, Guiomar, no último evento eu fiquei na lista. Aí a Guiomar ia Uhum, lá e trocava, né? Então, para ter essa dinâmica também, né? E alguém vai sim. cuidar das fotos, não pode ser só a Guiomar, que, né, Uhum, para saber. Então, às vezes a recepcionista diz, Guiomar, eu não sei, nunca cuidei. Então, eu fico lá com ela e vou auxiliando. E por que cuidar das fotos? Porque tem o botão do paletó que a gente tem que cuidar. Às vezes sim. tem alguém com óculos e essa pessoa quer que a gente segure o óculos, ou bolsa, ou casaco, enfim. A gente serve ali como se fosse um suporte e até Uhum, para fotografia, né? Então, eu acho que a gente ajuda, né? Tem sim. fotógrafos aí, podem dizer se a Uhum, gente ajuda, se a gente atrapalha, mas eu é. percebo isso importante, né? Uhum. E às vezes, né, o fotógrafo, dependendo de alguns, né, eles já conseguem fazer as duas coisas, né, organizar o pessoal, tirar foto e ver se a pessoa tá bem ou não. Mas realmente, às vezes depende, né, do evento, se ele tá muito corrido no dia ou se atrasou alguma coisa, eu acho que esse suporte, né, que a gente auxilia para os fotógrafos ajuda. E depois, eu acredito, né, que o Gladson falou ajuda muito. Mas, e eu acredito também, né, Gui, que depois, querendo ou não, o convidado vai nos agradecer, porque imagina só, ele vai querer uma foto com os noivos, né? Vai pedir, depois me passa a foto, eu quero postar ou quero imprimir, não sei, né? Dependendo Sim. do convidado. Daí ele tá lá, né? O paletó tá estranho, ou a mulher não gosta da pose, normalmente é o braço que a mulher não gosta, ou entende? Então, acho que toda essa visão total do evento ela faz toda a diferença, né? Tanto para os convidados quanto para os clientes e até depois, né, para os próprios fotógrafos, porque querendo ou não, uma foto, né, do fotógrafo, por mais ele pode ser excelente o trabalho, né, mas às vezes a pessoa, né, ela ajuda na questão da pose, né? Então, E agora que falou essa questão da foto também, eu lembrei de uma coisa que eu sou um pouco chata, que é sobre aparecer nas fotos, né? E é isso verdade. sempre eu fui. É tanto a questão de Uhum. você aparecer, por exemplo, abriu a porta da igreja, Uhum. a gente tem a gente sempre faz um estudo de caso antes, né? Ó, tem que abrir a porta assim para a gente não aparecer na Aham. foto, né? Ou, Verdade. você viu que o fotógrafo parece que está direcionando para você, você sai de cena, né? Então, Sim. isso é bem importante porque às vezes é a foto que falou, né? Não precisa tratar. Uhum. E às vezes a foto mais bonita, você não tem como mexer, como tirar um garçom, tirar a Guiomar, a Laís de trás. E às vezes é Sim. uma foto que vai ser assim, foi um momento que não vai se repetir, então é bem importante Uhum. cuidar disso também, né? E se você aprende isso também, depois você não vai esquecer, né? Porque pode acontecer que às vezes, por exemplo, você, Guilmar, sabe que tu não pode aparecer nas fotos, né? Mas se você não passou isso para tua equipe, se a recepcionista recém começou, digamos, ela não vai ter muita visão assim, né? E é capaz dela aparecer, aí imagina, né? Como tu comentou, se é uma foto muito legal, que tipo, não tem como tratar assim, não vai ficar perfeita, né? Então, isso é bem importante. Inclusive, até eu estava lembrando aqui, eu não sei se as meninas da recepção estão assistindo, mas eu lembro que uma vez, logo quando a Esté entrou para a equipe, coitadinha, aí, tipo, começou, nós tava lá e foi na parte de alguma entrada. E eu, vamos, Esté, se esconde. E daí a gente foi e se escondeu, assim, tipo, era um lugar muito pequenininho, sabe? Daí ficou as duas, assim, encolhidas pra não aparecer na foto, né? Porque não podia, assim. Era muita entrada, sabe? Que não, e nós não tinha pra onde correr, porque era mais, tipo, pra parte do palco ali. Não tinha como nós atravessar e ficar lá atrás, porque nós já tava lá. E daí a gente se escondeu lá, acho que foi na casa do Bosque, eu não lembro, mas foi uma cena bem engraçada. Que a gente só... E eu, hamster, não dá, tem que se esconder, tem que se esconder. Mas realmente Sim, depois faz a diferença, né? sim. Olha só, tem coisas que a gente nem fica sabendo, né? De episódios engraçados.
Verdade. E outra coisa também que eu gosto muito de fazer é porque o que, que acontecia uma vez? A Guiomar era estourada, assim, era brigava, né? A Laís pegou essa época aí. Uhum. E hoje eu já tenho o controle emocional, tá bem melhor, eu acho, né? Sim. Mas o que acontecia? Alguma coisa acontecia errada e eu já ali já fechava a cara, já ficava braba, já, né? Sim. E aí seguia o clima da equipe. Uhum. Então, eu comecei a perceber isso ali naquele momento. Eu comecei a reunir a equipe e, e falar ou pedir para a equipe como que tinha sido. Então, o feedback, eu acho que essa época melhorou bastante também o clima de trabalho, né, Laís? Sim. Não, e isso também, porque assim, eu às vezes brincava, né, que eu já, como eu já te conhecia há algum tempo, eu sabia quando você estava braba. Então, a primeira coisa que eu fazia era ir do outro lado, né, para eu não ficar ali perto, porque eu sabia, né, que alguma coisa ia acontecer, né, porque tinha acontecido algum imprevisto no evento, né. Mas isso realmente, porque o que que acontece, né? Às vezes a gente tá no. Isso não é nem questão só de eventos, mas também em alguma empresa, alguma coisa, sabe? A gente já tá Tu já cria um vínculo com a pessoa, né? E às vezes essa questão assim de tipo, eu já vou falar, tipo, já mudar, né, toda a questão do humor e tal, e isso afeta todo mundo e acaba que, às vezes, por exemplo, se a pessoa eu não sei se é a palavra certa usar, tipo, imatura, mas se a pessoa leva muito pro coração, que nem eu sempre brinco, né? É capaz já de ela não querer mais trabalhar na equipe ou na empresa, enfim, porque aquilo pode afetar muito, né? E eu lembro que às vezes, né, até quando, como você mesmo comentou, quando não tinha a questão do controle emocional, realmente ficava um clima pesado, e daí e isso como é engraçado, né? A questão da energia do. Isso tem muito a ver, porque às vezes, se você não tá alinhado, né, numa energia boa, se ninguém tá sincronizado, depois acontece um erro, parece que todo evento deu tudo errado, sabe? E às vezes a gente não conseguia, né, analisar isso. Ah, foi um evento legal, aconteceu imprevisto, aconteceu, mas no mais deu tudo certo. Só que daí, como às vezes, né, ficava um clima tão tenso ali, a gente só pensava. Ah, eu não acredito, deu errado aquilo, não acredito, deu errado aquilo, meu Deus, e agora? E o evento não, daí estraga tudo, sabe? É. E isso fez muita diferença, assim, da questão do nosso trabalho, porque eu lembro que depois, né, quando você mudou essa tua postura, assim, não digo no final, no outro dia tu reunir as pessoas e falar sobre o evento, o que que aconteceu, o que que a gente pode melhorar. Isso foi totalmente, fez toda a diferença ali pro clima da equipe e até propriamente dizer assim, tipo, das meninas, né? Porque às vezes, como as meninas elas estavam recém começando e tudo mais, elas já sabiam que, tipo, ela fez coisa errada, mas não é um pavor. Tu pode resolver de alguma forma, né? E depois vai ser conversado e vai ser falado, mas não vai ser falado nada agora no evento. Então isso faz a diferença, né? E é que nem o próprio tema da live, né? Que você comentou. Como faz a diferença a pessoa estar alinhada com a empresa e estar alinhado também com como que é a palavra que dizem? Bom, agora me fugiu, mas enfim, porque não adianta também só, por exemplo, você, Guilmar, ter um equilíbrio emocional agora, se a equipe também não sabe trabalhar isso, entende? Então, tipo, tu pode, né, passar todo, não, vou falar depois, a gente vai resolver. Mas, por exemplo, imagina, né, se a pessoa que fez uma coisa errada se desespera na hora, se desestabiliza, entendeu? Então, isso tudo vai de trabalhar e tu tá alinhado com a filosofia da empresa, digamos, né? Sim, sim. E o propósito do evento também, né? Porque uma coisa que eu busco passar bastante é, é que a gente está trabalhando com o sonho de uma pessoa, né? Sim, com Então, o que certeza. acontece ali, a gente não consegue mudar. A gente não, Sim, a única, é uma coisa que foge do nosso controle. Então, a única coisa que a gente tem para fazer naquele momento é resolver da melhor sim, forma. E muitas vezes o cliente ele nem percebe que aquilo aconteceu. Teve um sim. casamento que você vai lembrar.
que era você que estava fazendo isso. Foi no clube comercial, tinha que largar papel picado lá de cima. Nossa, verdade. E Aquela vez eu lembro. atrasou. Deu um delay, você lembra? Que Sim, nossa, largou, verdade. os noivos entraram Aham. e... Só que assim, o som tava muito alto e eu tava com o radinho e... Laís, é agora, Laís, é Não, agora. E nem eu não não deu. ouvi. E não Não deu. deu. Então, quando a Laís largou, os noivos já estavam no meio do salão. Sim. Só que nessa época eu acho que eu já estava mais controlada, né, Laís? E aí, é, Mais ou menos. assim, eu dei piti porque Mas para mim aquilo era importante, dar era certo no muito momento importante, certo. verdade. Mas Aham. assim, trazendo agora para a realidade que eu comentei, né, que às vezes os noivos não percebem. Então, na Sim. segunda-feira, os noivos foram levar um presente, né, para mim, me falar que o evento foi maravilhoso, que foi. Eu lembro que eu estava chateada porque isso tinha dado errado, né? Que a Sim, gente tinha combinado. Só que era um casamento assim com muito, muito, muito detalhe. E verdade. aí o noivo, eu lembro que o noivo olhou para mim, e se ele estiver assistindo depois, ele vai lembrar que é o Diego Schaeffer. Ele olhou para mim e ele disse, Guilmar, tudo que deu errado no nosso casamento foi o papel picado que não caiu na hora. E eu, sim, ele me abraçou e ele disse, deu tudo certo, tava ótimo, tava excelente, só que a gente Sim. fica naquela agonia, né? Nossa, Então, aham. E é como tu disse, né? E o Diego comentou ali também, é o show ao vivo sem ensaio, exatamente. Às vezes tu tem, né, todo o roteiro ali na tua cabeça, tu sabe, tu tenta seguir, né, o passo a passo, mas vai acontecer o imprevisto. E como você também comentou, né, quando você se coloca no lugar da pessoa, a pessoa deixa de ser um cliente e é um sonho, então, tu se preocupa realmente que aquilo dê tudo certo e que depois no final a pessoa, bom, a gente viveu esse sonho junto e deu tudo certo, mas não tem, né, como calcular. Às vezes acontece os imprevistos, né? É bem sim. isso. Falando um pouquinho agora aqui, o Diego Machado, né? Diego, você foi um professor, assim, muito, muito, muito grande, assim, para mim, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, e o primeiro evento que de fato eu fui para trabalhar, e foi um evento assim que eu nunca tinha visto nada igual, foi de Tapejaram 15 anos, eu não vou lembrar o nome, né, porque era na época da Mariluza, e, e o Diego, ele sempre teve muito presente, sempre ensinando, sabe? Então, a Manu Specht também, a Aline Gordin, mas enfim, assim, sempre quem eu peguei de referência nessa parte de evento, de buscar, de aprender, sempre foi o Diego. Para mim, ele é um professor. E trazendo aqui na época que eu resolvi parar, eu fui lá conversar com o Diego e o Diego disse assim, Guilmar, tu tá louca, tu quer parar? Pra quê, né? Agora que tu tá com o nome, as pessoas conhecem. Uhum. Aí eu disse, Diego, eu sei o que eu tô fazendo. Mais ou menos assim, né? É. E cá estou, né? De volta. E eu sei eu sempre tive muito apoio de muitas pessoas, né? Uhum. Mas é isso aí. Só queria deixar minhas considerações. O Diego é muito importante, assim, sempre foi um professor para mim. E a gente Isso aprende aí. muito, né, Laís? A gente Com aprende certeza. com as outras equipes e eu sempre falo assim que eu não tenho concorrentes, eu tenho pessoas que me ensinam todos os dias e que são, né, os meus suportes, assim. E na verdade é bem aquela questão, né, que você aprende e às vezes tu não leva só pelo lado dos eventos, entende? Tu leva pro lado pessoal, querendo ou não, sabe? Porque é muita coisa que você aprende, você não é só o pilar, tipo, digamos, estou servindo, sei lá eu, mas é uma questão de tu saber se relacionar, você ter empatia, né? Que isso com certeza é o principal, né? E depois, que nem eu sempre falo, às vezes comentava com as meninas, né? Se você leva isso pro lado bom do que você aprendeu, qualquer área que você seguir, depois você vai colocar isso em prática, sabe? Porque é a mesma coisa da questão do Diego ali. Que a gente trabalha junto, eu faço toda a parte de publicitária para ele, da questão da Dreams também. Então, é um aprendizado que na minha área eu com certeza posso levar, porque eu já conheço esse universo e eu conheço e as coisas que eu aprendi, né? E isso faz toda a diferença na minha vida, né? É Até verdade. O ele Diego está comentou ali. comentando aqui, né? Pode ler.
É importante sempre estarmos em busca de conhecimento. Eu estou engatinhando, mas sempre buscando o melhor. Não, mas é isso aí. A gente não pode parar, né? Sempre estar em busca de alguma coisa de melhorar, tanto como pessoa como profissionalmente, né? né? Com certeza, com certeza. Bem, então, deixa eu ver que eu não fiz colinha de pergunta nem nada. Laís, se Uhum. você quiser comentar algo aí que você tenha anotado, você pode ficar. Não, na verdade, é mais essa questão, né, do que a gente estava comentando até agora, dos treinamentos e da equipe. Esses dias até eu estava assistindo uma live e eles comentavam muito sobre isso, né, sobre você estar seguindo a mesma filosofia da empresa e você acreditar nisso. Então, eu acho que isso faz a diferença, sabe? Quando você vai trabalhar, tanto em tudo, né? Qualquer área que você for trabalhar, você tem que acreditar na equipe que você tá junto, tem que acreditar na empresa ou tanto que você está servindo. Por exemplo, algo que eu posso dar, assim, tipo, que é um exemplo bem claro, é até se eu vou atender algum cliente que é da minha área. Eu tenho que acreditar naquela empresa para eu poder ajudar, porque senão também eu não vou conseguir, sabe, ajudar. E é a mesma coisa da questão da equipe ali. As pessoas têm que estar todo mundo alinhado em um prol de ajudar da mesma forma. Senão, infelizmente, tu não vai conseguir nem trabalhar ou até você, né, vai sentir, né, que a pessoa não quer aquilo para ela, digamos, e, né, às vezes não vale a pena seguir. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E a Laís, hoje, ela não está mais fazendo evento, né? Ela até ano passado fez alguns Fiz. comigo. Quando eu resolvi voltar, o que aconteceu? Quando eu parei, a Laís me disse, então eu vou parar também, não vou mais fazer, né? E Uhum. aí, quando eu voltei, a primeira pessoa com quem eu fui conversar foi a Laís, né? Sim. E pedi se ela toparia voltar. E ela disse, Guilmar, depende, né? Então vamos ver como depende do evento, depende de como que vai ser, aonde vai ser. Sim. E aí trabalhou em alguns, né, Laís? Uhum. E eu já sabia que nesse momento o foco da Laís era outro, né? Não era Sim. mais o evento. Então eu Uhum. quero que você fale um pouquinho assim do teu foco hoje e como teve uma live, foi sexta-feira, né, que eu assisti, que você falou um pouco do quanto serviu, né, esse aprendizado dos eventos, de organização e tudo mais, do que você faz hoje. Sim, é exatamente isso. Que até eu comentei agora ali, dessa questão do que você aprende, sabe? Eu não sei quanto tempo eu trabalhei contigo, mas eu acho que foi uns 4 ou 5 anos, né? Não? Sim. É, porque eu É, já. eu tenho a empresa desde 2014. E eu digo assim, eu resolvi parar, mas eu nunca parei, né? Então, porque o meu Sim. último contrato que eu tinha era maio do ano passado, e aí eu já comecei a pegar evento de novo. Então, de Uhum. fato, assim, parar eu nunca parei. Então, eu penso 6, 5 anos. É. Então, mas eu parei, foi o ano passado ali, ou esse ano, não lembro. Acho que foi esse ano, né? Esse ano que eu não fiz nenhum. Esse ano tu não fez. É, verdade. Ah, então, que nem eu disse, tudo que eu aprendi nesse segmento de eventos foi o que me auxiliou, né? Até para, digamos assim, eu ter um público-alvo na minha profissão como publicitária, porque hoje em dia eu atendo, né, os clientes, tem vários que é do ramo de eventos, tem fotógrafo, tem de filmagem, tem cerimonialista, tem a própria Dreams ali que eu faço junto com o Diego Auxilio nessa parte da comunicação. Então, para mim, isso ajudou. Eu já tive uma facilidade de lidar com isso. E hoje, até quando eu lancei a minha marca de assessoria digital, eu lembro até que eu comentei, conversei com a Vanessa e tal. Ela falou: tá, mas qual que vai ser o teu público-alvo? Qual que vai ser os clientes que você vai querer atender? E um dos públicos-alvos ali é a questão do segmento do eventos, porque eu já tenho essa experiência, né? Eu já sei
como é que eu posso dizer, eu já sei como que eu posso ajudar, qual ideia que eu posso auxiliar, e isso foi tudo graças aos 4, 5 anos que eu trabalhei contigo, porque senão, por exemplo, até na questão das vezes escolher alguma foto para postar, ou dar alguma ideia do que a pessoa pode fazer, isso vai muito do aprendizado. E quando eu resolvi, que eu comentei aqui, falou, não, mas eu acho que eu vou voltar, o que tu acha? Aí eu voltei em alguns eventos e tudo mais, mas vai muito a questão, tipo, do que você tá focado, do que você realmente quer. Não é só porque, vai ter uma renda extra, vou fazer às vezes um evento, eu já não consigo, sabe, ser assim. Ou eu faço alguma coisa e eu tenho que, né, realmente vestir a camisa da empresa e trabalhar com aquilo, né, trabalhar certo, não ir só por ir. Mas a partir do momento que eu tava tava meio confusa, pensar o que eu vou fazer, né? Eu sigo só nessa minha área publicitária, sigo só nesse caminho, ou eu posso às vezes fazer alguma questão dos eventos contigo, ou trabalhar numa outra empresa, digamos, tipo, eu posso trabalhar numa empresa durante o dia fixo, eu posso trabalhar com os eventos e de noite eu posso fazer a minha área, só que não existe isso, sabe? Então, a partir desse ano, mais certo, assim, foi que eu botei na cabeça, não, eu vou começar todo um passo a passo para eu lançar a minha marca, vou realmente, assim, aí dei tanto que eu vim e conversei contigo, né, que como você comentou, às vezes eu queria saber uma coisa, eu vou falar com a Laís, daí eu também queria saber uma coisa, eu vou falar com a Guiamar, porque a gente sempre teve essa troca, sabe, que foi muito sincera, né, então, eu pensei, não, eu acho que eu vou focar nisso e eu vou seguir dessa forma. Claro que, por exemplo, Laís, se algum dia precisar de algum evento, alguma coisa, eu não vou dizer, não, nunca mais eu vou fazer evento, eu não quero mais isso. Não, na verdade, eu priorizei, né, mais essa minha área publicitária mesmo, e realmente, às vezes, eu não ia conseguir trabalhar de uma forma com excelência, porque durante toda a semana eu tô aqui envolvida com os clientes, ou às vezes eu fico até tarde trabalhando, e daí se eu pegasse mais isso de trabalhar nos eventos, eu não ia dar conta, digamos. Então, foi uma virada assim de chave para mim, porque eu foquei nisso. E eu acredito, claro, tem muita ainda coisa para eu fazer, eu recém, né, tô começando, mas não começando na minha área, mas começando com a minha marca pessoal, né? Mas vai muito do foco do que você quer. Se você. Eu priorizei, vou priorizar a minha área de publicitária, vou lançar minha marca, vou fazer uma assessoria digital diferente. E já, né, na questão da assessoria, foi muito, né, de assessoria de eventos, e daí eu pensei, eu acho que eu posso ligar alguma coisa com a minha área, então já foi algo tudo já pensado do que eu tenho experiência, né? Então eu segui nessa forma. E por isso que até eu comentei contigo, né? Que às vezes as pessoas, elas têm que ter na mente, assim, que tudo que elas vão fazer, enfim, elas realmente têm que acreditar naquilo e não só ir por ir. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar no evento só por trabalhar. Ou eu Ou vou só pelo trabalhar. dinheiro, né? Exato. Ou eu vou trabalhar naquela empresa, eu tô lá há 20 anos na empresa. Mas eu tô porque tô. Só que daí eu penso, né, que às vezes a gente acaba só nem vivendo, a gente só sobrevive, né? E às vezes tu fica nesse vício só de sobreviver. Então, agora eu faço isso, né? Seguir mesmo para essa minha marca pessoal da assessoria digital, trabalho, né, com gestão do Facebook, do Instagram, enfim, ajudo as pessoas, né, a destacarem a marca nas mídias sociais. Então, é isso que hoje eu faço e graças aos eventos eu consegui, né, ter essa experiência para atender o meu público-alvo, que é também o segmento de eventos. Sim. Eu acho bem importante isso que ela estava falando, né? De, eu poderia muito bem trabalhar durante o dia, de noite, organizar e final de semana trabalhar nos eventos. Sim. Uhum. Mas uma coisa que eu percebo muito é que quando vem um cliente até mim e ele fecha comigo, ele está buscando um profissional da área e não alguém que está Exatamente. fazendo aquilo ali como um extra, né? É. Uhum. Quando o cliente me manda mensagem, Guilmar, eu posso às 9 da manhã. Mas às 9 da manhã eu estou trabalhando, então não dá. Opa, Sim. então não é profissional.
né? É. E eu vejo Uhum. que isso é em qualquer área. A gente precisa ser profissional, a gente precisa estar à disposição do cliente. Não ver aquilo ali como um extra. Ah, eu tenho lá o meu salário garantido, mas eu vou ter esse extra dos eventos. Nada Uhum. contra quem faz isso. Esse é o meu Sim. ponto de vista, né? Exato. E Uhum. eu penso que fica mais profissional, sim. E até agora trazendo para mim, né? Quando era Loyal, tinha a Aline Zorzan como minha sócia, ela me dizia assim, Guiomar, segunda-feira eu vou trabalhar e eu tô esgotada. Então, na quarta-feira eu consigo recarregar minhas energias. E aí eu penso assim, meu Deus, sexta e sábado tem evento. E Sim. é por isso que você acaba fazendo muita coisa e aquilo acaba sobrecarregando e você começa a não gostar mais do que você faz. Sim. Então, eu Uhum. penso que a Laís, ela tá bem no caminho certo mesmo, né? Você tem que ter um foco, tem que ter é lá que eu quero chegar e é para lá que eu vou direcionar. Então, isso Uhum. eu penso que está muito certo. E eu te dou os parabéns por essa iniciativa que eu estava Ah, esperando obrigada. já há muito, 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 muito tempo, É. porque a Laís ela tem um conhecimento gigantesco nessa área. Ela é formada, ela não é uma pessoa que está ali estudando, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. Ela tem já Sim. toda uma vivência, né? De evento, de organização, do digital mesmo. Então, fazendo merchan aqui para a Laís, se você for contratar ela, você vai estar muito bem assessorado, tenho certeza disso. Eu não sei se o Diego ainda está aqui, mas Acho falando que da ele Mostra saiu. Dreams, né, que a Laís Uhum. está organizando, já é o segundo ano que tu está ajudando, né? Isso. Uhum. Quanto que circula de pessoas lá dentro, né? É. O planejamento, o tamanho que é o planejamento daquela feira, né? E a Laís, Uhum. ela está lá ajudando o Diego e eu acho isso muito legal. Como, como profissional é ótimo, né? E como Sim. crescimento também, né? Eu penso Nossa, com que certeza. E o bom é que tu e conhece muitas pessoas também, né, do segmento ali dos eventos, tu conhece não só daqui de Passo Fundo, né, mas é de toda a região. Então, essa troca, tu conhecer a forma, o estilo, né, que cada profissional trabalha, isso também é muito legal, né? Porque é aquela coisa como tu brincou, né? Tipo, tu não tem concorrente, né? Então, é muito legal isso que as pessoas enxergarem dessa forma, sabe? Que às vezes a pessoa está no mesmo segmento que você, mas não necessariamente que ela precisa ser um concorrente, que você precisa, não, eu não vou falar nada porque, não, vai pegar minha ideia, não, sei lá eu, sabe? Então, esse respeito que toda a equipe ali, dos expositores, enfim, tem, isso é muito legal, sabe? Porque todo mundo se olha realmente como não digo, é mais uma questão assim, a gente quer mostrar o melhor. E o melhor, o meu melhor é esse, o melhor da Guiomar é aquele, e tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Isso é outra experiência que eu levo pra mim, sabe? Que às vezes as pessoas até podem olhar, tipo, Laís, eu não vou falar tal coisa, eu não vou explicar tal coisa, porque depois a pessoa pode querer e vai usar aquela minha ideia. Ou não sei, sabe? Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que quanto mais tu trocar conhecimento com as pessoas, tanto da tua área ou da outra área, enfim, é crescimento para todo mundo, sabe? E é uma bagagem que você leva. Então, isso é muito legal, sabe? Tu é essa visão de troca, sabe? Não de concorrência ou de medo, julgamento, sei lá eu. é uma visão de equipe, né? E isso faz Exato. toda a diferença em qualquer Uhum. segmento, em qualquer lugar, né? Que for trabalhar. Bem, Laís, eu quero agradecer assim muito por você ter aceitado o meu convite para vir aqui falar um pouquinho, né? Para mim Sim. é muito importante isso, porque assim como você disse que cresceu, eu cresci também como pessoa, cresci muito como profissional, e com certeza a Laís me ajudou muito, ela me deu muito puxão de orelha, e com certeza parte do profissional que eu sou hoje é porque a Laís sempre foi super sincera, sempre, né, sempre me ajudou a crescer, né? Então, isso Uhum. é muito gratificante para mim ter hoje aqui a Laís para falar um pouquinho de como
foi, né, desde lá do início. Isso E aí, eu também, né? agradecer o pessoal também que participou, muito, É. muito obrigada, gratidão mesmo. E Laís, se quiser. Ah, não, com certeza, né? Eu também quero agradecer, né, Gui, a oportunidade de estar, né, passando para as pessoas que vão assistir hoje, tipo, toda essa experiência dos treinamentos que eu recebi, a experiência de vida, eu digo, né, que eu recebi durante todo esse tempo que eu trabalhei contigo. E eu lembro, vou falar rapidinho, porque é para capaz de acabar o tempo. Mas eu quero te agradecer por tudo, sabe? Porque além da profissional, né, que eu aprendi contigo, a questão de lidar com pessoas, de ter experiência com evento, você foi e é ainda para mim, né, uma grande amiga, assim, que eu tenho com certeza nossa, que nem eu falo, né, meu Deus, eu sou fã da Gui pela questão do jeito que tu é como pessoa, tu brinca, eu sou chata, mas na verdade tu não é chata, você quer entregar as coisas com excelência e isso faz toda a diferença, sabe? Então, eu te agradeço por tudo. Nos momentos ali, logo quando eu iniciei, que realmente, né, eu tive uma fase bem complicada logo quando eu vim pra cá. Você sempre me auxiliou, me ajudou de alguma forma, né? E como eu falo, né, se eu não tivesse toda essa experiência com você, ter passado por todo esse processo, eu não sei como que eu ia ser como pessoa hoje, entende? Então, também te agradeço por isso e espero que, com certeza, se um dia surgir, né, a gente possa ainda fazer alguma coisa junto, né? As portas, eu acredito que vai estar sempre aberta. Nunca vou negar, né? E te agradeço por tudo, Gui. Com certeza, sim, você sempre foi um suporte para mim. E você é uma profissional incrível, sabe? E eu espero, né, que as pessoas que queiram, né, entrar para a equipe e tudo mais, que elas enxerguem dessa forma e pensem que o quanto que elas vão aprender contigo e como pessoa e como profissional também. Então é isso. Gratidão, gratidão. Isso aí. E a gente faz o nosso melhor, pelo menos tenta fazer o nosso melhor, né? E como o Diego falou antes, a gente está sempre buscando conhecimento e sempre crescendo. E eu vejo que isso é muito importante em qualquer área e, a gente tem que evoluir É isso cada aí. dia, né? Cada dia mais. Eu vou deixar essa live aqui salva e eu estou postando no YouTube, no meu canal do YouTube. Então depois eu compartilho o link e até tem aqui no link da bio do Insta mesmo, tem o canal do YouTube. Então quem perdeu as outras lives quiser assistir, quiser olhar, tá tudo lá no canal. Isso Isso aí, aí. então. Então Gratidão, tá. uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos. Beijão. Para vocês também. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.